também por vocês. Lá em junho, na época que a gente começou esse projeto, Quinta-feira com Direito do Trabalho, vocês teve uma live, né, em específico que era sobre o tema de doença do trabalho, doenças laborais. E aí eu me recordo que houve muitas perguntas, né, sobre esse tema em específico. E aí, dessas várias perguntas e pessoas muito interessadas sobre o tema de hoje, que o tema é síndrome de burnout, né, que é uma doença aí do trabalho, reconhecida como doença do trabalho, doença laboral. A gente decidiu escolher esse tema em específico, tá bom? Eu quero dar aqui boa noite às minhas duas presenças ilustres, né? A minha sócia, doutora Fabrícia Luz. Boa noite. E aqui também Karine, né? Psicóloga, também nossa colega, minha colega, seja muito bem-vinda. Boa noite. Obrigada por aceitar o convite, né? Por participar aqui desse nosso bate-papo. Eu tenho certeza que vai ser muito bom, muito frutífero, né? De muito conhecimento aí para todo mundo. Eu vou aqui ver aqui o bate-papo também para estar passando aqui com vocês. Boa noite, é um prazer estar aqui, né? Meu nome é Fabrícia, sou sócia da doutora Alice, também com esse projeto no escritório Melgaço e Luz. Fiz o convite a Karine, né? Uma amiga querida, que tem um currículo aí maravilhoso, né? Mas ela vai se apresentar ao longo do bate-papo e estou muito feliz de fazer parte deste projeto. Boa noite a todos. Queria agradecer a vocês também pelo convite, pela confiança, né? Eu acredito que vai ser um momento de muitas trocas, né? De muito conhecimento, nesse momento, tanto para a gente quanto para as pessoas que vão estar assistindo. Eu não tenho dúvida, né? Com certeza vai ser muito especial, gente. E eu queria aqui também estar lembrando aqui para vocês que a live, né, de hoje, ela tá aqui nesse formato diferente, né? A gente decidiu fazer ela justamente porque a gente já ia receber a nossa convidada. E aí a gente decidiu, vamos fazer em formato de podcast, né? Então a gente tirou mais esse projeto aí, essa ideia do papel. E tá aqui a gente fazendo essa live de um formato diferente, né, para tornar aqui mais interativo, um bate-papo mais interessante entre a gente. E uma novidade, tá bom? Essa live está sendo gravada e ela está sendo gravada pro YouTube. Então a gente vai também estar disponibilizando lá no YouTube. Quando estiver disponível, eu vou estar avisando a vocês também lá aqui no Instagram, tá bom? Então aguardem que vai vir ainda ela gravada e vocês vão poder assistir no formato de YouTube também, tá bom? Tô vendo aqui o pessoal chegando. Boa noite, gente. Boa noite. Olá. Boa noite, Letícia. Boa noite, Xavier. Boa noite, Jefferson. Olha, mandem aí o aviãozinho, viu, para os amigos. Sempre tem alguém com dúvida, né, em direito do trabalho. Então, mandem para as pessoas que têm dúvida, que estão passando por algum problema. Essa noite em especial, né, para as pessoas aí que estão com alguma dúvida, passando por algum problema, que conhece algum amigo que está com alguma questão aí sobre direito do trabalho, mais relacionada à saúde, né? Então, vamos mandar aí, tá bom? Curtam bastante, isso ajuda bastante a gente, tá certo? Então é isso, gente. Vamos começar, né? Acho que já deu tempo pro pessoal chegar mais um pouquinho. Então, gente, aqui, essa live, né, ela foi pensada já justamente um projeto lá atrás, em junho, né, quem acompanhou a gente em junho, a gente fez um cronograma no mês de junho, todas as quintas-feiras a gente fazia uma live, né, relacionada aí à Quinta-feira com Direito do Trabalho, o nome levou esse projeto, e hoje, quinta-feira também, Direito do Trabalho, tem uma edição especial, a gente está contando aqui com a presença da Fabrícia, né, minha sócia, e também com a psicóloga Karine, né? Que ela vai aqui contribuir muito com a gente, com esse bate-papo. E vai ser muito especial. Tenho certeza que vocês vão conseguir adquirir muita informação, muito conhecimento. Se quiserem fazer perguntas também, fiquem à vontade. Lá no final da live a gente vai fazer o levantamento aí se foi feito perguntinhas. Se foi, a gente vai selecionar para poder respondê-las, tá bom? Sem falar na caixinha de pergunta também que a gente abriu, né? E a gente selecionou algumas perguntinhas para poder encaminhar aqui para a gente responder agora no ao vivo, tá certo? Gente,
voltando aqui, me apresentar de novo, né? Meu nome é Fabrício, que entrou aí por último. Sou advogada, especialista em direito previdenciário. Vocês devem estar se perguntando, mas o que é que tem a ver o previdenciário com o direito do trabalho, com a psicóloga, né? Gente, tem tudo a ver. O tema vocês vão ver que ao longo do bate-papo vai se entrelaçando, né? Assim, vai se conectando. Gostaria de agradecer novamente a presença da Karine, que é psicóloga e tem um currículo maravilhoso. Ela é minha amiga de longas datas, adoro bater papo com ela. E que pena que ela não pode me consultar, né? Porque nós somos amigas, mas ela é maravilhosa. Então, eu vou passar a palavra para ela se apresentar e dizer o currículo dela aí para vocês. Tá ótimo, obrigada. Tá. Agradecer mais uma vez vocês. Sem dúvida, é um prazer imenso compartilhar essa noite com vocês e com as pessoas que estão nos acompanhando. Me chamo Karine Matos, né? Sou psicóloga clínica. Hoje minha atuação está muito voltada para o campo, para quem me acompanha nas redes sociais, infanto-juvenil, trabalhando com as famílias. Mas, em contrapartida, eu também venho dessa área organizacional. Sou formada em gestão de recursos humanos, então eu tenho um pouco de trajetória em relação a isso. Chega também pacientes no consultório com essa demanda, no qual a gente vai bater papo, conversar e trazer à tona muitas questões, né? É um tema bastante interessante e importante a ser, né, mencionado e trabalhado. Eu acredito que muitas pessoas acabam que sofrendo de forma silenciosa, até mesmo chegar a uma demanda mais específica, né? Chegar no contexto do trabalho. Sim, é. E é muito interessante esse tema, gente, porque como eu bem falei, né, foi um tema que foi de bastante pauta, tanto em caixinhas de pergunta, quanto em dúvidas mesmo, nos directs, né? E também é um tema muito atual, né, gente? Hoje, as doenças psicossomáticas, doenças ligadas ao meio laboral, ele é extremamente importante porque cada vez mais tem surgido um índice maior, né, em relação a essas doenças. E a síndrome de burnout em específico, né, que é o tema dessa noite para a gente falar, para a gente debater, ela foi, em 2022, ela foi reconhecida como uma doença laboral, né? Então, isso desencadeou muitas ações, uma enxurrada de ação no Poder Judiciário, acabou recebendo várias demandas desse tipo, né? Tanto ligado aí à questão de afastamentos, quanto reconhecimento, quanto pedidos também de danos morais, né, que também é cabível, né? Claro que todos os casos vão ser analisados de forma individual. E aí, nesse caso em específico, a gente queria saber um pouquinho mais sobre essas questões assim de diagnóstico, sinais de alerta, como é que poderia ser identificado, quais são os primeiros sinais. Perfeito. É bastante interessante você trazer essa analogia, né, do direito junto com a psicologia. E é justamente pensando nessa perspectiva, onde muitas pessoas elas acabam que apresentando alguns sinais e aí por estarem nesse ambiente, né, de trabalho acaba que não mencionando, né, trazendo à tona ali os sinais, os sintomas. E aí, para que a gente possa trazer uma definição, né, burnout se trata de um estresse prolongado, um estresse crônico, que advém aí justamente da forma como a pessoa lida com o trabalho. E a gente pode trazer dentro de algumas especificações, né? Dentre elas, seria, por exemplo, o estado de exaustidão, né? Tanto física como mental. Então, essa pessoa ela acaba que realmente apresentando muitos sinais onde ela não consegue lidar com aquela carga de estresse. E a gente está falando de um estresse que todos nós temos estresses diários, né? Faz parte do contexto. Por exemplo, eu trabalho com a psicologia, às vezes as pessoas podem relacionar. Como assim, a psicóloga se estressar ou algo do tipo? A gente escuta muito. E aí o estresse está inerente ao ser humano. A gente não tem como fazer essa cisão. Mas é diferente quando a gente fala, por exemplo, de burnout, né? O sujeito ali, ele não consegue realmente descansar, relaxar, ele não consegue sair desse processo, por exemplo, relacionado ao trabalho. É aí onde entra um processo de despersonalização que a gente chama. Então, ele começa a se afastar tanto daquele ambiente
que antes tinha toda a sua interação, intenção, relação, ele começa a ser afetado, por exemplo, a relação com os colegas de trabalho, então para ele não faz mais sentido estar ali. E aí, consequentemente, começa também a ter uma redução desse desempenho. Então, a empresa ela começa também a sentir ali, de certa forma, o funcionamento daquele trabalhador. Então, começa, às vezes, a pessoa colocando algum tipo de atestado, não se sentindo bem, por conta dos sinais e sintomas apresentados, que ao longo da live a gente vai especificar e adentrar mais um pouco sobre o assunto. É bem interessante, inclusive, quando você fala em relação a essa questão da exaustão, do cansaço, né? Porque é algo que vem natural, né, da própria doença, do esgotamento, é algo natural. E aí me lembra muito porque na própria CLT, né, na própria lei, ela traz a menção de uma causa de demissão por justa causa, inclusive, que é a questão ali de desídia, né? Que ela está muito ligada a essa questão, por exemplo, de baixa produtividade. E a gente sabe, né, como você acabou também de trazer aqui, que é essa questão do burnout, ele acaba trazendo essa questão do baixo rendimento, da desmotivação. Então, o empregado, ele acaba ali, aquele empregado que tanto vestia a camisa, né, ele acaba ali não conseguindo mais atingir as metas, e a gente sabe que as metas no ambiente laboral, no ambiente corporativo, ele é natural, né? Toda empresa precisa ter a questão do faturamento, e essas cobranças elas são inerentes a isso, né? E aí, na medida em que muitas vezes o empregado ele não consegue fazer conseguir atingir aquelas metas que antes ele conseguia, a frustração acaba sendo maior. E aí, muitas vezes, por não ser compreendido, o gestor do funcionário ele pode começar a compreender aquilo de uma forma diversa, né? E aí que entra essa questão da parte da desídia, por exemplo, não atingir as metas, não suprir mais aquelas expectativas que estavam traçadas para ele enquanto funcionário. E aí vem essa questão da justa causa, né? De uma forma incompreensiva, né? E aí isso acontecendo, por exemplo, e vindo logo depois um diagnóstico, ou então vindo até já tendo um acompanhamento, né? É importante essa questão desse acompanhamento justamente por causa dessas questões que você me trouxe aqui e eu acabei lembrando justamente dessa parte, né? Bem interessante. Eu queria fazer uma pergunta em relação ao diagnóstico, né? Assim, existe um sintoma bem presente, assim, na síndrome, um sintoma mais gritante dele? A gente vai falar de sinais e sintomas apresentados ao longo do tempo. A gente entra na esfera, por exemplo, emocional, comportamental e fisiológica, né? Então, esse corpo, ele começa a apresentar alguns sinais. Então, é uma pessoa que muitas das vezes ela começa a ficar mais ansioso, né? Final de semana, sei lá, tá no regime de folga ali, sábado e domingo, e não consegue relaxar. Muitas das vezes traz esse contexto do trabalho para dentro do ambiente familiar. Não consegue, por exemplo, fazer uma viagem, relaxar, tá o tempo todo ali conectado de alguma forma. Muitas das vezes, é por isso que existe essa ruptura, porque a pessoa, como a Alice citou, né? Muitas das vezes vestia a camisa da empresa, fazia todo o sentido e de repente passa ali a ter um horror, digamos assim, a se distanciar. Não é mais esse estresse comum da rotina, é realmente uma questão mais crônica. Então, os sinais, por exemplo, dores de cabeça, problema digestivo, a questão da própria ansiedade, a questão do distúrbio do sono, né? Então, a característica, a pessoa ela começa de repente a não conseguir dormir, ter ali, de certa forma, muitos pensamentos intrusivos durante a noite, e acaba que adentrando, por exemplo, já em rede social, ficar mais tempo no celular, e aí, às vezes, a pessoa já vê o dia amanhecendo e tá ali, né? Totalmente ligado, muito preocupado. Então, assim, com os sintomas emocionais, por exemplo, essa exaustidão, a pessoa não consegue realmente descansar ou relaxar, tá ali sempre preocupado, sim, pensando muito. Uhum. Né? Karine, aqui eu vou fazer uma pergunta, mas é mais uma curiosidade que me veio agora. Já ouvi falar que o burnout ele atinge mais pessoas viciadas em trabalho, né? Que o fato de você gostar tanto do trabalho, você fica mais suscetível, por exemplo, a receber um diagnóstico. É verdade, não é? Ou isso é lenda? Eu ouvi alguma vez isso aí.
Perfeito, adorei. Eu ia colocar, inclusive, uma das pautas aqui. Uma das estratégias, né, que muitas das vezes a gente precisa compreender é sobre o gerenciamento de tempo. Às vezes esse chefe, ele nem é um chefe que cobra tanto, mas a pessoa ela tem uma autocobrança tão grande em relação àquilo que faz, porque tem a ideia do perfeccionismo, de eu preciso fazer bem feito, eu preciso provar algo. E às vezes a pessoa ela tá numa própria competição consigo mesma. Por isso que é tão importante o autoconhecimento, o processo de psicoterapia, para você poder entender esse movimento. Porque essa cobrança, ela por ser uma cobrança muito interna, ela faz com que você, por exemplo, peça às vezes até mais hora extra no trabalho, que fica ali fora da carga horária do trabalho, leve o trabalho para casa, eu não concluí isso. Então, isso parte do princípio de entender um pouco dessa dinâmica e dos limites estabelecidos entre a empresa e entre essa pessoa. Então, falando assim de um dito mais claro, aquelas pessoas que são mais comprometidas, né, que gostam realmente daquilo que fazem, ficam realmente mais suscetíveis, então, né? Sim, e é interessante esse ponto, né, de você gostar demais, ao mesmo tempo, você tem que entender essa relação. De novo, da questão do estresse esperado para a situação, porque até aquele que a gente ama demais, inclusive essa semana eu estava verificando um vídeo e muito parecido com tudo isso que a gente ia trazer, né? Inclusive uma profissional da área da saúde, ela dizendo que adoeceu naquilo que ela tanto amava. Ela fazia com tanta paixão, falava o tempo todo que ela chegou um momento que ela não suportava mais nem ouvir falar. E ela trabalhava muito por exemplo, com rede social, e aí ela precisou tomar distância para poder de novo se conectar em algum outro momento. É muito interessante. E existe aí alguns casos, né, que o corpo responde a isso, né? Você já chegou a atender algum paciente tipo, que não conseguia levantar, né? Não consegue fazer suas próprias necessidades assim mais básicas, né? Existe também essa possibilidade? O que acontece? O burnout ele pode te levar a outras consequências, um transtorno de ansiedade, uma depressão, né? Tanto que dentro da classificação do DSM ele é considerado como um transtorno. A CID que vai fazer essa verificação. E aí a gente verifica, por exemplo, o paciente que ele chega no consultório trazendo uma queixa, né? Olha, eu não consigo fazer minhas atividades, eu acordo na segunda-feira já muito ansioso. Quando eu penso de repente que eu vou para aquele trabalho, que eu vou me encontrar com meus colegas, que eu vou ter que ouvir meu gestor, que eu vou ter que bater metas. E aí a pessoa já começa a se preocupar e gerando aquele mal-estar. Aquela sensação de novo, despersonalização. Eu não quero mais estar nesse ambiente, eu já não me sinto parte desse ambiente, e aí é onde baixa o nível de produtividade. Entendi. Eu estava, no momento da tua fala, eu acabei lembrando, você falou sobre ansiedade e tudo, e eu li aqui, inclusive, uma pergunta que chegou, e eu vou ler aqui agora. As crises de ansiedade podem ter correlação com a síndrome? É um dos sintomas? E aí a minha pergunta era, automaticamente você tendo ansiedade já desencadeia uma síndrome ou não tem nada a ver? Como que é assim? Tem uma regra a ser seguida? Inicia com ansiedade? Como é? Pronto, se a gente pegar, por exemplo, uma pessoa que ela tem um nível muito grande de autocobrança, né? Ela se cobra por tudo sair no tempo esperado, da forma como ela tem pensado sobre aquilo. Então, ela já tem, de certa forma, porque quando a gente fala de ansiedade, é importante a gente, só fazendo um adentro aqui no assunto, rapidinho. Quando a gente fala de ansiedade, a gente tem que entender que existe a ansiedade patológica e a ansiedade esperada pela situação. Então, se de repente eu vou fazer uma prova de um concurso público, é esperado que eu fique um pouco mais ansioso, um pouco mais tenso em relação àquele evento. É totalmente diferente no dia do evento eu acordar com vários sintomas fisiológicos, coração palpitando, mão gelada, eu vou fazer a prova, às vezes eu molho até a prova pela sudorese, então eu fico muito ansioso, não consigo respirar, o pensamento, e eu acabo que desfocando daquele meu objetivo, que era fazer uma prova, né? Como às vezes a pessoa finalizou, poxa, eu sabia disso aqui, mas o nível de ansiedade patológica estava tão alto, digamos assim, que acabou que não percebendo. Então, o que acontece? Dentro da síndrome do burnout, a ansiedade é uma característica muito presente, que é justamente o que pode levar à questão da depressão, uma depressão mais profunda. Entendi. E aí também, inclusive você falando da depressão, a depressão também ela é reconhecida, né, como uma doença laboral, uma doença do trabalho, porque às vezes todas essas questões elas é propriamente dita também do trabalho, né? Às vezes é de
desencadeia de um assédio moral, muitas vezes. Então, aquela pessoa, aquele empregado que ele está ali naquele meio, né, em que tem muita cobrança, que tem às vezes um chefe que é assediador, lembrando aí que, inclusive, o assédio ele não é só de cima para baixo, da hierarquia, né? Ele também pode ser de baixo para cima ou então em linha reta, né? Algum colega que tem, inclusive, uma mesma atividade que a sua, trabalha na mesma função e tudo, né? Então, é muito importante essa preocupação com o meio laboral, né? E aí, hoje a gente vê até uma mudança nessas questões mesmo corporativas e tudo, que há uma mudança, há uma evolução, há uma preocupação a mais, né? Hoje as pessoas falam mais sobre saúde mental, se preocupam mais, têm uma responsabilidade afetiva, né? Mesmo naquele próprio ambiente, tem muitas empresas que elas fazem promoções, promovem eventos, promovem meios de tentar interagir e, de alguma forma, fazer o entrosamento da equipe. Eu acho isso muito importante, né? Eu acho que se as empresas olhassem um pouco mais dessa forma, talvez a gente teria menos adoecidos, né? Em relação a essas questões. É uma questão muito importante e que cada vez mais vem somando, né? Vem crescendo, é uma crescente bem, assim, exponencial mesmo. Que, inclusive, agora em março, teve a vigência de uma lei que fala exatamente sobre a certificação dessas empresas, né? A certificação da empresa. A lei, basicamente, ela traz que a empresa que fizer promoções, que promover ali projetos em relação a isso, né? Uma questão de compliance mesmo, e aí o RH ele está muito presente, né? Inclusive, você também é formada, né, nessa Sim, parte. sim. E aí, hoje o RH ele é bem ativo nisso, ele tem que de fato ser ativo, porque é uma iniciativa que começa lá, né? A iniciativa começa do RH, e aí essa lei ela traz justamente essas questões. A promover conscientização, treinamentos, né? E aí tem uma série de requisitos lá na lei, que aí, cumprindo esses requisitos, a empresa consegue a certificação, né? E a gente sabe que certificações para as empresas é importante, né? Justamente para chamar a atenção até mesmo para a questão de conseguir recrutar novos funcionários. Às vezes a empresa tem uma fama ruim, né, de rotatividade, ou então de os funcionários acabam falando e espalhando para o mercado e ninguém quer entrar naquela empresa. Então, a partir do momento que ela começa a olhar com um olhar mais humanizado para aquilo ali, ela promove esses projetos, consegue os certificados, acaba atraindo olhares para recrutamento, acaba atraindo também olhares até mesmo para parceiros, para clientes, né? E aí, hoje eu vou até trazer aqui que eu acabei me lembrando, que eu vou trazer um exemplo que a gente viu na pandemia, né? Muitos blogueiros perderam parcerias por consequência de frases infelizes, né, de preconceituosas ou então de alguma coisa assim racistas, enfim, perderam muitas parcerias, parcerias grandes, né, que realmente pesaram no bolso. E aí o órgão mais sensível é o bolso, de fato, né? Então acabou pesando bastante e perderam as parcerias, né? E então isso está muito, muito ligado mesmo, né? E aí trazendo para esse meio judicial, né? E aí até em teses de defesa mesmo, esses certificados são importantes porque ali é uma forma de constatar que há sim a preocupação, que a empresa está promovendo sim, que se existiu algum caso de burnout ou de alguma outra doença psicossomática ali, algum caso, por exemplo, de assédio também, a empresa está olhando para aquilo, né? Um outro exemplo também é o GPTW, que também trata sobre isso. E a empresa tem essa preocupação. Então, eu achei bem bacana a iniciativa aí da lei, né? Porque, querendo ou não, incentiva sim o empresário a olhar de uma forma mais humanizada o que vem acontecendo. Exatamente. E trazendo aqui para o meio jurídico, né, a síndrome, eu queria que você me explicasse um pouquinho do diagnóstico em si, né? Tem que ter o diagnóstico da psicóloga junto com o psiquiatra, ou só o da psicóloga já dá para ele acessar esse direito aí? Perfeita a tua pergunta, Fabrícia. O que acontece? Muitas das vezes vai depender muito do trâmite dentro da lei, né? O nosso laudo, ele é válido, né? A gente tem isso dentro do nosso conselho.
E aí o que acontece? Muitas das vezes, quando esse paciente, por exemplo, procura a gente no consultório enquanto profissional, ele já vem acarretado de uma série de sintomas. É como se ele já viesse assim, socorro, né? Eu já não tô mais dando de conta. E muitas das vezes é isso que a Alice também trouxe, às vezes esse preconceito, essa relação de espera aí, eu não sou doido. Espera aí, eu ainda tô no controle, eu ainda dou de conta. E essa ideia do dou de conta é onde muitas pessoas vão adoecendo. Que esse corpo, esse emocional, esses comportamentos vão dando sinais, a gente vai sentindo tudo isso e a gente meio que às vezes vai negligenciando, né? No dar de conta de tudo. E aí, às vezes, esse paciente ele já vem, por exemplo, encaminhado de um psiquiatra, de um outro profissional, né? Mas também corre muito as situações da gente receber esse paciente e encaminhar, porque às vezes é casos de tratamento medicamentoso também. Né? Então, quando tá ali no início de toda aquela trajetória de um estresse, que vai adentrando um pouco mais desse esgotamento, sem tantos sintomas fisiológicos, a gente vai percebendo, já vai trabalhando estratégias, né? A abordagem no qual eu atuo, por exemplo, que é a terapia cognitivo-comportamental, a gente tem muitas técnicas para que esse paciente ele possa trabalhar as habilidades sociais e emocionais para lidar com essas circunstâncias. Então, muitas das vezes, esse paciente não chega nem a adentrar o tratamento medicamentoso. A gente consegue meio que ir dando uma freada e controlando mais esses sintomas até a gente para identificar a melhora dessa pessoa, tá? E alguns outros casos não, por isso que esse processo ele fica alternado. Às vezes já vem encaminhado, às vezes a gente já encaminha e a gente às vezes unifica os dois laudos. Entendi. O tratamento, ele é medicamentoso e o processo terapêutico mesmo, é das sessões, como é que funciona? Ou é combinado os dois ou só um? Pronto, depende muito de como está sendo apresentado os sintomas. Então, o que acontece? Se esse paciente ele já está apresentando sinais e sintomas muito aversivos, muito presentes, por exemplo, essa pessoa ela já não está dormindo, ela já não está fazendo uma boa alimentação, ela já está zero conexão com outras pessoas. Então, assim, a vida dela está muito afetada, de forma muito significativa. E aí, dependendo desses sintomas, né, desse peso realmente dos sinais que fica em evidência quando essa pessoa está nesse processo de adoecimento, entra às vezes com tratamento medicamentoso, se for aquilo que eu falei anteriormente, se for no início, onde a pessoa, sei lá, espera aí, deixa eu procurar ajuda profissional, que eu acho que não tá legal. Eu ainda tô conseguindo ir para esse trabalho, mas já tô apresentando assim, 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 né? Que são essas preocupações que eu falei anteriormente. E aí a pessoa já consegue, por exemplo, iniciar o processo da psicoterapia e a gente consegue manter dentro do processo. Se a pessoa já chega, por exemplo, às vezes encaminhada do psiquiatra, o psiquiatra já prescreveu a medicação. Então, a gente vai fazer os dois tratamentos, porque é aquilo que a gente sempre comenta dentro da psicologia, né? Então, e também dentro da psiquiatria. Ambos se complementam, né? Nem a psicologia ela vai dar conta de tudo e nem a psiquiatria vai dar conta de tudo. É um complemento. Às vezes é bem significativo só o processo de psicoterapia, ok, né? Quando esses sintomas eles estão ali iniciando, a gente ainda não fala desse estresse crônico, a pessoa consegue reconhecer isso e trazer para o contexto da psicoterapia, ou ela não reconhece, esses sintomas vão potencializando e ela precisa adentrar no tratamento medicamentoso. Entendi. E aí, passando por processo aqui para a doutora Alice, né? Já se falou ali da fase inicial, que é o diagnóstico, né? Vai lá para o tratamento, aí vai para a empresa com o, o laudo. O laudo, E né? aí, o que é que acontece, doutora Alice, depois? Essa questão, o funcionário chega com o laudo, né? E aí, dependendo do que venha no laudo, né? Muitas vezes já é mesmo o afastamento, porque realmente o tratamento, às vezes, é um tratamento um pouco mais prolongado, às vezes já não é mais tão prolongado, enfim, depende muito do que está lá no laudo, né? Mas há sim, justamente por necessitar do tratamento, há o afastamento, né, através aí da questão do auxílio-doença. E através do auxílio-doença, o contrato ele fica, né, ele fica suspenso, aliás, ele fica interrompido nesse primeiro momento, e aí logo após ele fica suspenso, né? Interrompido porque no primeiro momento, até os primeiros 15 dias ali, é o patrão que arca com o salário, né? E aí no momento posterior, se caso for necessário, além desses 15 dias, aí vai para o INSS faz ali o pagamento do salário dele, né? E aí é até muito importante, inclusive,
ter a carteira assinada, né? Porque fazer as contribuições previdenciárias, que é nesse momento, às vezes a gente só pensa em previdência quando é para aposentar, né? Quando é para aposentadoria, mas na nossa jornada de trabalho, na nossa jornada enquanto pessoa física mesmo, uma série de coisas pode acontecer, né? E a previdência, ela te assegura, né? Ela é um seguro. Então, há sim essa necessidade desse trabalho ser de carteira assinada, né? A previdência ser recolhida, porque tendo a previdência recolhida, você consegue ficar afastado, fazer o seu tratamento com calma, respeitando o tempo, né, do seu corpo de recuperação e tudo. Então a lei, ela tem sim essa segurança, ela age dessa forma para prestar a segurança da recuperação, né, da pessoa. E, doutora Alice, é bom lembrar que essa pessoa que ela é afastada, né, ela vai ficar suspensa, né, assim, não vai ter o seu recolhimento do INSS, né? Então, caso ela queira fazer esse recolhimento, por isso que eu falei no início que o direito previdenciário ia cruzar com o direito trabalhista ali, né? Então, quando esse funcionário ele é afastado, é importante ele fazer o recolhimento ali avulso para tempo de contribuição, quando for lá na frente ele querer se aposentar, né? Ou não, ou a invalidez talvez seja permanente, né? Ele vai pleitear aí uma aposentadoria e possa estar aí coberta aí com o INSS. Outra pergunta que eu queria fazer à doutora Alice era em relação à estabilidade. Esse funcionário, ao voltar, né, da síndrome, ele tem essa questão da estabilidade? Ele tem a estabilidade, né? Após o retorno das atividades, ele tem 12 meses de garantia do trabalho, né? Então, se houver uma rescisão de emprego ali naquele momento, mas lembrando aí, né, que uma rescisão que não seja por justa causa, né? Vou até trazer, assim, um exemplo, eu gosto de citar exemplos, às vezes, uns exemplos mais, assim, para impactar, né? Por exemplo, a pessoa volta ali do burnout, ela tá com a garantia de emprego dela por 12 meses, né? A partir do momento que ela estará apta a voltar, ela tem aquela garantia do trabalho dela. Só que se ela furtou, ela roubou alguma coisa da empresa, né? Então aí caberia uma rescisão por justa causa, né? Então tem essa questão também. Então, eu vou fazer as perguntas, né? Os público mandou aí umas perguntas ao longo do tempo no Instagram, né? Mandaram as perguntas, a gente selecionou 3 perguntas, não foi, doutor? E aí eu vou fazer aqui para vocês, certo? Eu até acabei lembrando aqui também, e eu queria trazer, eu vou só segurar aqui as perguntas. Mas eu acabei lembrando aqui de um caso que foi bem conhecido, acabou ganhando muito repercussão, que foi aquele caso da Isabela Camargo, né? A Isabela Camargo foi muito interessante porque ninguém sabia, ninguém conhecia ainda do que era burnout, né? Ainda não era nem reconhecida como uma doença laboral, né? E aí ganhou muita repercussão esse caso dela. Você já ouviu falar, não foi? Sim. Essa semana, acho que está mais ou menos com uns 7 dias. Uma colega minha chegou e... Karine, segue um perfil tal, fala muito sobre o burnout. E eu acho que eu nem tinha recebido o convite ainda, eu já tinha alguma coisa do tipo, não lembro agora. Mas foi interessante que aí ela disse assim: olha, esse caso ficou muito famoso porque veio à tona e aí trouxe a consequência do afastamento, né? Do desligamento. Mas assim, a gente volta naquela questão de gerenciar nosso tempo, né? De saber impor limite, de saber, por exemplo, a consequência de tanta entrega para o trabalho. Né? Às vezes a pessoa acaba que, sei lá, na minha pausa do almoço eu vou fazer um relatório, então de repente eu não vou tirar a hora de almoço para me compensar uma meta, alguma coisa do tipo. E a pessoa ela vai, né, ao longo do tempo trazendo ali várias faltas de pautas, que é importante durante o nosso turno de trabalho. Se a gente olhar para a nossa carga horária, a gente passa às vezes mais tempo trabalhando do que em casa. Sim, né? verdade. Então, a gente precisa ter esse olhar de autocuidado, né? Para poder, de certa forma, não adentrar na questão de burnout. E nesse caso da Isabela, eu me recordo, né? Vários vídeos, viralizou, né, na internet. E eu me recordo que ela teve um apagão, né? Deu um Ao branco. vivo, né? Foi. E foi no ao vivo. E isso é normal, acontece sempre, é uma regra, acontecer com o diagnóstico, né? Ou não, ou é relativo, ou é mais ou menos, como é? Se eu estou falando de uma exaustão mental,
como é que tá a cabeça dessa pessoa, Exatamente. né? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente fala de uma questão, por exemplo, de ansiedade, ansiedade é o quê? Vários pensamentos, recortes. Eu vou criando ali, parece várias escadas infinitas. Então, chega um momento que a tua memória, ela... Opa, esse corpo não está sendo cuidado, esse emocional não está sendo cuidado, eu vou dar um jeito, eu vou te desligar, digamos assim. Então, o nosso corpo, ele desconecta mesmo, né? Às vezes, de novo, o corpo vai dando esses sinais, a gente vai deixando de lado, não vai cuidando, e quando vem no estilo, às vezes, com uma situação como essa. Exatamente. Eu acho que eu tenho muito esses lapsos de memória aí, viu? Por isso que eu já perguntei aqui, porque E eu ela fico, se cobra demais. eu fico me intitulando a Dory do Procurando Nemo. Mas do nada eu esqueci, fugiu da memória. Mas então aí o esquecimento ele pode ser prolongado ou só é flashes, como que é, assim? Assim, se a gente, por exemplo, trazer para um contexto do burnout, esse sintoma ele pode se apresentar com mais evidência. A ansiedade, às vezes, a pessoa ela vai ter esses lapsos, esses recortes, né? Às vezes, pelo pensamento muito acelerado, e você fica pensando, às vezes você está falando uma coisa aqui, já esqueci, já vai para um outro recorte. E aí, dentro do burnout, ele vem como esse apagão que ela teve no caso. Entendi. Sim, é legal, porque eu também trabalho muito com saúde, né, com direito da saúde. E realmente eu vejo que eu não tenho aqui os dados, né, mas a quantidade de ação que chega em relação a essas questões de doenças psicossomáticas, né, não só essas questões também de doenças psicossomáticas, mas o adoecimento de crianças, né? Que tem um número aí muito grande, né? Em relação ao próprio autismo, né? Também crianças depressivas, crianças extremamente ansiosas, né? Então, é uma questão que é muito importante ser falada mesmo. E aí eu até gostei muito das pessoas terem tantas dúvidas, né, sobre isso, porque realmente demonstra um sinal de preocupação. Pois eu vou fazer essa pergunta. Eu acho que essa pergunta é para a doutora Karine, ou doutora não, né? Eu costumada aqui falar, chamar a doutora Alice, né? Nem eu, Karine, viu? Pode me chamar de Alice, tira esse doutor aí. qual a obrigação da empresa para o bem-estar dos funcionários? Eu acho que foi bem a questão que tu falou, né? Da questão de promover o bem-estar, né? Sim, Karine? a Alice até citou a questão da lei, né? Que é Isso, um a lei da movimento. certificação, né? Mas, assim, exemplos de promoção do que a empresa pode fazer, Até assim. porque tu já trabalhou nesse Sim. RH, né? É Tu já... interessante, quando a gente fala, por exemplo, de trabalhar políticas dentro da empresa, a gente verificar empresas preocupadas com o bem-estar desse profissional. Então, muitas das vezes eu já participei de palestras, de movimentos de integração com equipes que trouxeram justamente esse cuidado com os funcionários. Opa, vamos dar uma pausa aqui, vamos tirar todo mundo uma horinha aqui para vir para uma palestra, para trazer à tona como é que está o emocional da nossa equipe, como é que eles estão vendo a empresa. Então, a empresa, às vezes, tem esse feedback, essa devolutiva. E isso é muito bacana, porque esse colaborador, ele se sente mais unificado, mais presente e mais participativo junto da empresa. Entendi. Vou para a próxima pergunta. Existe alguma proteção ao trabalhador que teve burnout? A doutora Alice falou, né? Da questão Sim. O exemplo é a estabilidade. Tem aqui a pessoa perguntou e ela mesmo já trouxe o direito assistido, né? Eu acho que o que ele perguntou ali é bem a questão, assim, tipo, do contexto inserido, né? Ele voltou. Aí não tá do mesmo jeito o ambiente. E aí? Mas aí, como ele bem citou, né, tem a estabilidade, a garantia, a estabilidade do emprego. Tem também a questão de ele voltou. Vou citar aqui um exemplo. Um dos fatores que contribuem com a síndrome de burnout, como a gente bem mencionou aqui, como a gente bem conversou, é, por exemplo, a cobrança de um chefe, né, de uma forma assediadora mesmo. E aí, essas questões ficou constatado, ele retornou para o ambiente de trabalho e ainda assim continuou tendo, nada mudou, virou motivo de piada entre os colegas, né? Como a gente infelizmente vê muito, ele estava doido, voltou para o trabalho, alguma coisa assim desse tipo de brincadeira, né? De muito sem, de muita, muito, Sem gosto, né? sem gosto, né? Então, isso pode sim, né, ser caracterizado aí também como uma questão de um dos fatores
caso a empresa saiba, né? Quando eu falo empresa, é o ambiente ali, os gestores, né? Saibam, há a necessidade deles agirem de forma mais firme para tentar conversar, conscientizar ali os funcionários. E não havendo uma questão, não havendo a solução com esses problemas, se eles persistirem quando o funcionário voltar, há a possibilidade aí, eu enxergo como uma rescisão indireta também, né? E aí ter todos, porque a empresa não conseguiu ser capaz de manter ali o ambiente sadio para conseguir exercer a atividade. Então, ela falhou enquanto empresa, enquanto patrão, né, com um dos requisitos que é preservar o ambiente de trabalho sadio. Então, ao meu ver, conseguiria fazer um encaixe, né, teria que avaliar o caso, o fato mesmo, mas ao meu ver, caberia sim a rescisão indireta, né? Acaba que meio que você já respondeu a segunda, né? Porque se aquele funcionário volta para o ambiente de trabalho, né? E a questão de empresa, assim, praticamente todo mundo sabe de tudo, né? Na empresa, é muito difícil ficar um segredo que a pessoa foi afastada, né? E no caso, ele voltou ali, aí ele é discriminado pelos colegas, né? Que é essa questão, né? Que você levantou nesse minuto. Questão aí do assédio, né? Que vai acontecer o assédio aí horizontal, né? Que é a questão do funcionário tá fazendo chacota, né? E discriminando mesmo, né? Sim. E aí, esse mal-estar, ele pode ser muito bem resolvido, né? E aí até eu falo aqui para todos, né? Que é importante a conversa, né? Conversar. Se você vê um colega que está passando por esse tipo de questão, você nada lhe impede de buscar o RH, de buscar o seu chefe, de buscar a própria pessoa. Tá tudo bem? A gente pode te ajudar? Como é que a gente pode te ajudar? E é assim que começa a seguir um fluxo de cuidado com aquele meio também, né? A gente também tem que partir que a responsabilidade também é sua enquanto indivíduo, né? Enquanto pessoa, né? Então você contribui também para manter aquele ambiente bom, aquele ambiente sadio. Entendi, muito bem. E a questão, assim, em relação, tu falou da rescisão indireta, né? Caso o ambiente não esteja propício, né? Caso esteja acontecendo e ele volte a ter crises, né? Ele pode ali buscar rescisão indireta, né? Caso não esteja. Aí, como é essa forma? Por exemplo, ele vai lá no chefe e diz: tá acontecendo tudo de novo, ele vai, volta na psicóloga, pega lá o laudo novamente. Como é essa questão? Ele pode, a questão da rescisão indireta, ali o exemplo dele, né? Tem que avaliar o caso a caso, mas eu vou trazer aqui um exemplo, né? Para poder contextualizar melhor. Ele retornando para o ambiente de trabalho e problemas persistindo que acabaram por desenvolver ali, acelerar, né, ter um gatilho assim. Claro que tudo é muito individualizado, né, de pessoa para pessoa, a questão de gatilhos e etc. Mas, como eu bem falei aqui, a responsabilidade é da empresa, né? Então, se a pessoa está tendo esse tipo de problema persistente e tudo, para com o ambiente, o patrão ele precisa agir de uma forma mais preventiva ali naquele compliance, né? E não havendo, ele pode retornar lá ele vai estar tendo o acompanhamento do psicólogo dele, então ele pode fazer esse retorno, né? Conversar com o psicólogo, e aí, se necessário, ele pode ter o afastamento novamente, ou então ele pode entrar com o pedido aí da rescisão indireta, né? Mas claro que tudo isso tem que ser demonstrado, porque como eu bem falei, né, a rescisão indireta é a falha por parte do empregador, né? Então tem que ser avaliado. Entendi. E no contexto psicológico, é fácil ou é difícil inserir esse funcionário novamente no meio corporativo ali, Karen? Fabrícia, o que acontece? Quando a gente pensa nesse retorno, a gente pensa numa reintegração de um cuidado, né? E de como também essa pessoa ela vai voltar. Quais são os sentimentos em relação a essa empresa? O que é que eu penso sobre esse retorno? Então, antes da gente pensar nessa retomada, a gente precisa pensar nessas nuances que estão aí, de certa forma, nesse retorno. Entendi, Sim. entendi. Muito bem. Aí eu queria fazer aqui uma pergunta. Quais são as obrigações da empresa em o bem-estar mental dos funcionários, né? Assim, né? Em relação
Acho que essa aqui já foi, não? Essa pergunta? Já? Acho que foi. Já foi. Mas aproveitando aí que O ensejo, né? um ensejo, eu acabei lembrando aqui que é muito do que a gente já fez, né? Aqui o apanhado das coisas que a gente já acabou conversando, que é essa evolução, inserir as pessoas dentro de um ambiente corporativo mais consciente, mais responsável, né? Ligada a essa parte psicológica, que eu me recordo, o direito do trabalho passou por várias evoluções, né, ao longo do tempo. Se a gente se recordar, puxar historicamente na época do Fordismo, Toyotismo, né, tem essas evoluções e tudo. Antes era tudo um trabalho muito braçal, né? Era um trabalho de altas cobranças, não tinha muito essa questão do bem-estar, né, do funcionário. Tem até ali que a gente se recorda muito ali, o Charlie Chaplin, né, que ele trabalhava naquelas grandes indústrias e tudo, e era um trabalho muito maçal, uma coisa braçal, né, muito repetitivo e tudo. E aí, ao longo das evoluções, né, das revoluções e evoluções, né, do direito do trabalho, isso foi mudando, né, então teve aquela fase ali de virar noites e noites no escritório, ou então as indústrias faziam contratações de crianças para trabalhar lá, né? Então tem essa parte aí toda histórica. E aí hoje a gente se depara com esse ambiente hoje, né? Que é um ambiente que está de fato preocupado, né? Tem se moldado de uma forma preocupada, tem inclusive aí incentivos, né? Legislativos, né? De outras iniciativas também, como a própria OMS, né? Que empregam esse tipo de apoio para com essas preocupações em relação ao ambiente de trabalho. E aí, hoje a gente consegue perceber que a gente também está, hoje, o meu pensamento, né, a minha opinião, hoje a gente está também atravessando uma evolução no ambiente de trabalho, no direito do trabalho. Exato. Uma dessas evoluções é justamente o reconhecimento do burnout como uma doença laboral, né? Outro exemplo também é a lei que eu acabei de trazer, né, que ela dá certificação às empresas que conseguem fazer a implantação dessas promoções aí dentro do ambiente de trabalho. E nesse contexto, você enxerga de que forma? Que bom, né? Que essas evoluções estão acontecendo. É muito desse contexto que você trouxe. O trabalho antes era muito visto como, nossa, necessidade do ser humano. Quando a gente pegar, por exemplo, o contexto histórico, a criança, ela era um mini adulto, ela era inserido ali. É tanto que hoje ainda tem, às vezes, esse contexto. Na minha época, às vezes traz esse contexto, assim, mais antigo dos avós, né? Desse período mais árduo mesmo. Sim. E a gente está tendo um outro olhar em relação tanto à questão do direito do trabalho, como também à saúde mental. Eu acho que a pandemia acelerou muito, né? Com certeza. Pois a gente está vivendo um fenômeno, né? Pós-pandemia aí. Sim. Então, acho que acelerou bastante a questão da saúde mental, Sim. né? O cuidado e o bem-estar, né? Trouxe um olhar diferente, né? Trouxe um olhar. Eu falei que tinha tudo a ver, né? Direito, psicologia, previdenciária. Então, a gente caminhou entre os três assuntos aqui de forma bem suave, né? Eu gostei muito da nossa conversa, do nosso bate-papo. Mais uma vez, muito obrigada, Karine, por ter aceitado. Eu que agradeço vocês, né, por partilhar esse momento. Foi muito gratificante e obrigada a todos que estiveram aqui presentes na nossa live. Eu gostei muito, por mim aqui eu já continuava, só que o pessoal ali tá dizendo que tá faltando pouco, não pode estender não. Já tá nos 45 do segundo tempo. Ela já tava meio que fazendo uma consulta, né? Gente. Se a gente fosse conversar aqui, era assunto. Já comecei aqui falando dos meus flashes de memória, né? Da cobrança, né? Da cobrança. Já comecei até a ser acusada aqui, né? Mas eu quero realmente agradecer, Karen, muito obrigada. Sim, porque você veio, né, se disponibilizou. O tempo, como você fala, é precioso, né? A gente aceitou o projeto, né? Eu espero lhe ver mais, né? Eu não posso dar spoiler aí do mês de setembro, né? Que promete. Eu já tô nervosa, mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Mas eu agradeço demais, agradeço a todos que ficaram até o fim, né? Vai ficar gravado, a gente vai inaugurar aí o canal no YouTube.
Olha isso. né? Spoiler. Sim, spoiler, hein, gente? Inclusive, lembrando, tá? Vai ficar salva a live, vai ficar salvo em dois formatos, né? Esse aqui no Instagram e vai ficar também salvo o outro formato lá no YouTube. Tá sendo gravado, vai ficar gravado no formato do YouTube. Quando disponibilizar lá, eu aviso para vocês lá no Instagram, para vocês irem conferir lá essa novidade, tá bom? Boa noite, gente. Obrigada, viu, Tchau, pela tchau, presença. gente. Obrigada. Terminou? Pode.